Olha só, os bastidores desse programa tem cada coisa interessante que infelizmente não dá tempo de contar. O Roda de Entrevista hoje é um programa especial em homenagem ao jornalista. Homenagear o jornalista não está me homenageando, não está homenageando os colegas que aqui estão, não está homenageando a liberdade de expressão, a democracia. No bloco anterior, o Jackson ia contar um segundo caso, quando ele foi chamado para prestar esclarecimentos, e a Cileide fez uma pergunta. Cileide, repete para o Jackson responder com mais tranquilidade. Eu queria saber dele, eu perguntei para ele o seguinte, como é que ele acha das pessoas que hoje dizem que não tinha ditadura naquela época? Eu não tenho evidências, não, eu tenho fatos. Eu fiz rádio escuta também. Naquela época, como a televisão tinha noticiário nacional, internacional, e nós não tínhamos teletipo, não tinha... Né, a fonte era rádio escuta mesmo, né? Era o jornalismo local. Não tinha o WhatsApp, né? Não tinha. Então, eu já enfrentei gente da Polícia Federal na sala onde eu fazia rádio escuta, proibindo, naquela crise do calabouço no Rio de Janeiro, que culminou com a morte do estudante Edson Luiz. Então, quer dizer, nós fomos proibidos, assim, objetivamente, de dar qualquer coisa que pudesse criar um clima em relação à morte desse estudante. Esse é um fato. Segundo fato, a Sociedade Interamericana de Imprensa divulgou um relatório denunciando a falta de liberdade em 2 países, Cuba e Brasil. O pessoal da Polícia Federal entrou na redação e disse: vocês não vão publicar isso no Jornal Popular. Vocês não vão publicar isso aqui porque não é verdade. Isso não é. Censurou para falar que ia falar de censura. As pessoas têm que entender, né, quando fala em novo ditador, primeiro que ontem, se você assistiu essa emissora aqui, o ex-ministro da Economia da época do governo militar... Assinou o AI-5, né? O Antônio Delfim Neto, com 90 anos, disse ontem claramente que houve uma ditadura militar no Brasil. Então, se ele, que foi ministro da Economia, do ministro da Fazenda, disse que houve, quem são as outras pessoas? E para você, em casa, entender, o que o Jackson disse foi que este programa aqui, essa pauta, que é a pauta do programa, com informações... Isso teria, na época do governo militar, do militarismo ou da ditadura, teria que passar para um censor, ele ia ler isso aqui antes de entrar no ar, aí olhar e falar: olha, essa entrevistada aqui, Cileide Alves, não serve, vocês podem tirar ela do ar. Então, era isso que existia para impedir o nosso trabalho. Hoje há outras formas de censura econômica. Se um grande patrocinador liga: olha, eu não gostei do comentário, tira a pessoa do ar. Isso acontece ainda hoje, mas institucionalizada foi na época da ditadura militar, onde grandes jornalistas foram perseguidos e onde, emblematicamente, como disse o Enzo aqui, um dos últimos mortos foi um jornalista. Aqui é TV Cultura, lá também em São Paulo é TV Cultura. Ele foi depor e aí suicidaram o Vladimir Herzog, pendurando ele a 1 metro de altura pelo pescoço. E foi ele que acabou ativando todo o processo. Lá, nós temos inclusive imagem. Olha só, é interessante comentar, tem a imagem lá. Ele se enforcou. Se eu estou cometendo um erro de português aqui, ironicamente é lógico. Como é que uma pessoa pode se enforcar se ela consegue colocar os pés no chão? Ele foi suicidado. Foi suicidado. E o Vladimir Herzog, então, era jornalista, trabalhava, ele era da antiga Iugoslávia, perseguido pelo nazismo, a família dele veio para o Brasil, ele era dramaturgo, mexia com cinema, fotografia, e fazia um jornalismo na linhagem, com uma abordagem mais popular na TV Cultura de São Paulo. Foi chamado para prestar depoimento e nunca mais voltou para casa. Rogério, você que é o mais novo aqui, eu tenho um fato muito forte para relatar, que eu acho que a Cileide não houve tempo. Isso eu fui testemunha visual. Saíamos da viela da Rua 8, onde a televisão Anhanguera funcionava. José Elias Fernandes, que era presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Depois foi vereador, deputado? Isso, foi prefeito de... prefeito hoje de Aragarças. Na hora que ele apontou com o carro ali para sair na Rua 8, a Polícia Federal veio e fechou o carro dele, e botou ele dentro de um saco de linho e jogou atrás do carro. E eu, que estava atrás, saindo também, fui vítima, né? Porque aí eles me obrigaram a seguir o carro que levava o Zé Elias até o 10º BC. Chegando lá, o Zé Elias foi levado para um lugar que eu não sei para onde foi, e aproximou-se de mim um dos agentes, né, da Polícia Federal, falou: olha, você não viu nada, tá?
Tá bom, não vi não. Então, como quem disse, você não pode... É outra sensação de fragilidade que te invade naquele momento. Poderia me matar ali, não sei, ninguém ia ficar sabendo, ficava por isso mesmo. Inventava uma história, né? Eu estou contando isso porque era um colega nosso jornalista na época também. O Zé Elias exercia a função de jornalista na época. Perfeito. Rogério, você, como eu falei, que é o mais novo daqui, mas já experiente, e que está com a juventude todo dia, né? Como que essa visão... parece uma coisa distante falar de tortura, de censura. Fala um pouco sobre isso. É interessante, porque eu acho que uma das principais consequências, e talvez uma das piores consequências, quando você tem um regime de exceção, além da censura que é imposta, é a autocensura que a pessoa começa a adotar. Porque ela começa a pensar na família, ela começa a pensar no emprego, ela começa a pensar na própria segurança física, e aí ela começa a não publicar as coisas, ela começa a não apurar, ela começa a não perguntar, ela começa a não contextualizar. E não há nada pior para o jornalismo do que você se sentir constrangido a não fazer aquilo que você deve fazer, que é sua obrigação fazer. Quando eu estava, porque essa é a minha segunda passagem pelo Popular, e na primeira passagem, pegando um gancho que a Cileide colocou, que o presidente pautou o assunto, né? Quer dizer, ele tentou, não sei porquê, eu acho que o golpe de 64, 55 anos, não é uma data redonda, nada disso, e ele acabou levantando essa bola e todo mundo foi recuperando matérias. É a história do tiro no pé, na minha opinião, porque se quis celebrar, acabou trazendo tudo de volta, de todas as atrocidades que foram cometidas, de todos os problemas que ocorreram. Mas, em 2014, eu ainda estava na minha primeira passagem pelo Popular, e a Cileide era a editora-chefe, e a gente fez um especial dos 50 anos do golpe militar, em que a gente pôde entrevistar, eu tive um tempo para fazer essa matéria, a Cileide deve se lembrar disso, a gente entrevistou todos os grandes historiadores brasileiros que trataram do golpe. A gente entrevistou o Hélio Gaspari, que é jornalista, mas que não também, é um cara de esquerda. Que não é, muito longe disso. A gente entrevistou o Carlos Fico, da UFRJ, a gente entrevistou a Lilian Schwartz, a gente entrevistou todos aqueles que se debruçaram sobre a Heloísa Starling, todos esses historiadores que foram muito importantes para nos contar um pouco do que aconteceu. E eles, inclusive, têm visões críticas à esquerda, ao papel que a esquerda desempenhou durante a ditadura, né? Mas não negando os fatos. Você colocar um fato em perspectiva é uma coisa, você negar a existência do fato é outra completamente diferente. A Cileide, que tem mestrado em História, ela sabe disso. Você não faz historiografia negando o fato. Você pode fazer uma interpretação diferente daquele fato e colocá-lo em outras perspectivas, em outras leituras teóricas, críticas, mas você não nega um fato. Negar um fato é algo que foge completamente de qualquer razão, de qualquer racionalidade. Isso tem um cheiro de autoritarismo, né? Não, e muito. Quer dizer, e isso é um autoritarismo que vem desde que essa questão de negar o fato. A gente tem exemplos de regimes totalitários de esquerda e de direita que negaram os fatos. Por exemplo, o stalinismo na União Soviética apagava fatos. Ele apagou o Trotsky de todas as fotos da Revolução de 17, porque ele não queria o Trotsky, que era uma figura malquista pelo Stalin. Tanto é que foi morto a mando do Estado russo. A mesma coisa o Hitler, que era de direita, e o nazismo é de direita. Não há como negar. O nazismo é de direita. Tá? Não há como negar. Assim como o stalinismo é de esquerda, não dá para negar. São dois regimes totalitários, igualmente violentos, mortíferos, que um é de direita e outro de esquerda. E o nazismo fez a mesma coisa com as estratégias de propaganda do Goebbels. Negar fatos, não há como fazer isso. Eu gostaria de ilustrar com na posse do general Costa e Silva, na presidência, houve uma recepção no Rio de Janeiro e a Condessa Pereira, que era proprietária do Jornal do Brasil, se aproximou do presidente Costa e Silva e falou: olha, presidente, o senhor pode contar com a crítica construtiva do JB. Eu falei: não, Condessa, o senhor está muito enganado, eu não quero crítica, eu quero elogios mesmo. E esse sentimento, na minha visão, perdura até hoje em termos de governo. O governo nenhum gosta de críticas. O Chavalli acabou de dar um exemplo, presidente da Comigo, que tem certo refratário à crítica. E a gente tem hoje uma censura muito, muito mais disfarçada, né? E último ano, o relatório sobre a violência da Federação Nacional de Jornalistas trouxe isso,
que é uma violência a partir da estrutura do Estado. E aí, qual que é esse tipo de violência? Qual que é esse tipo de censura e intimidação? Feita pelo Poder Judiciário. Nós tivemos em Goiás, há cerca de um mês, um juiz mandou dois sites tirarem uma matéria do ar, que era de uma escola em Anápolis, onde crianças estavam lá simulando usar drogas. Ele mandou tirar do ar, proibiu. E tivemos um caso no ano passado no Paraná, em que, a partir da Lei de Acesso à Informação, um jornal de Londrina ou Maringá, não sei, publicou a relação dos salários dos juízes do Paraná, que são servidores públicos, como são os juízes de Goiás e os promotores de Goiás. Os juízes não gostaram e entraram com ações contra os jornalistas, e você que está nos assistindo. Para inviabilizar as defesas, tinha dia que os jornalistas tinham que estar presente, que era impossível, em 10, 20 cidades no mesmo dia para se defender. É uma forma de intimidação que hoje está existindo e eu quero ter a contribuição dos colegas sobre essas novas formas de censura, intimidação e violência contra o nosso trabalho. E aí, essa questão que o Rogério levanta, eu acho que é muito importante, porque o que eu acho muito grave no mundo de hoje é essa coisa de querer contestar fatos, né? Isso é, como diz o Rogério, típico mesmo de regimes autoritários, porque isso é que me angustia. E pessoas autoritárias também. De pessoas autoritárias. Então, nós estamos aqui. Isso é um fato. Não tem como negar esse fato. Eu posso até dizer que eu entendi que o Rogério quis dizer A e não B. Ok, cada um de nós vai ouvir e entender de uma forma o que cada um disse. Mas eu não tenho como negar, né? Esse fato é real. E o que o presidente Bolsonaro e o Trump e os seus seguidores fazem é essa tentativa de anular os fatos. Isso me cheira uma loucura, né? Porque você está dizendo para as pessoas, olha, não, isso não aconteceu. Mas não é burrice, não, com tantas ferramentas é igual aí. A gente faz com criança. A criança olha para você, você está com o olho, você está triste, seu olho está vermelho, está lacrimejando, a criança olha e fala assim, você está chorando? Aí você olha para a criança, não estou chorando. Quer dizer, você confunde a criança, você adoece a criança, né? Então, a gente está tratando a sociedade como se crianças fossem e como se você pudesse enganá-las. Isso eu acho muito grave. E o presidente Bolsonaro tem feito isso. E, ao fazer isso, ele está conquistando alguns benefícios, obviamente. O primeiro deles é passar a reduzir ou acabar com a credibilidade que a imprensa tem, porque você fala, não, os fatos não existem, para que eu vou me informar? Para que eu vou procurar a imprensa para saber o que acontece? 2, os fatos não existem, existe aquilo que eu quero que exista. Então, eu não concordo com os resultados da pesquisa do IBGE a respeito do desemprego. Então, olha, vamos acabar com a pesquisa, porque ela que é errado. Em vez de você melhorar as políticas públicas... Em vez de acabar com o desemprego, vamos acabar com acaba com o desemprego, que a pesquisa do IBGE a respeito do desemprego vai acabar. E aí nós vamos voltar aos regimes totalitários, né? Que você não tem institutos de pesquisa com credibilidade, você vai... Se destruir o IBGE, por exemplo, quer dizer, toda... as informações que a gente tem da sociedade brasileira sejam simples entre aspas, censo que mede, né, quantas pessoas somos, até informações complexas a respeito de como a gente vive, o que a gente gosta, o que a gente come, o que a gente gasta, quer dizer, toda essa quantidade imensurável de dados que nós temos sobre o nosso país, nós vamos destruir, porque um presidente da República não gosta da fotografia de uma realidade, né? É como se eu chegasse para você e falasse, Enzo, se você tirou uma foto de mim, eu dissesse, Enzo, estou muito feia. Sileide, mas você é assim? Não, se vira, eu destrua essa máquina, né? Destrua a máquina e arruma uma máquina que faça uma foto. Olha só, eu tenho um minha. exemplo, Cláudio, você citou agora há pouco o convertido da democracia Delfim Neto, né? Vamos lembrar, vocês até podem me ajudar lembrando os fatos, na década de 1970, quando ele era ministro da Economia no regime militar, ele maquiou números, né, para dizer que o Brasil estava crescendo e vivia um boom econômico, era uma ditadura. Isso, por exemplo, acontece na China. Que é uma ditadura horrorosa. Que é um regime politicamente, economicamente aberto, aberto e
quase que capitalista na essência. Politicamente, não, extremamente fechado. E lá existe uma desconfiança internacional de que os dados que a China produz não são confiáveis. Porque eles não sabem, a gente não sabe exatamente qual que é o nível de crescimento, qual que é o nível de pobreza, qual que é o nível de desemprego, qual que é qual que é o salário médio. Não dá para confiar. E a gente não confia porque é um regime politicamente autoritário e fechado. Então não há como confiar nisso. Ainda que o Banco Mundial tente, não há. E a China é uma caixinha de surpresa. Porque ela pode ter políticas de desvalorização da moeda, ela pode ter políticas de comércio agressivas, e você não tem como lidar com isso. É um pouco a irritação que o presidente Trump sente, um pouco nesse sentido, é porque ele não está nessa situação. Eu acho que ele adoraria estar, e a imprensa americana não deixa. A imprensa americana, ela é vigilante. Na China, não há nem rastro da democracia. As mídias sociais são controladas. Tempos da imprensa como a imprensa americana. Cláudio, para encerrar o bloco, vamos lá. Só porque a Cilei falou um negócio interessante sobre a questão de tentar desacreditar, né, o jornalismo. Teve uma pesquisa, acho que é um mês atrás, dizendo que as redes sociais hoje são as mais desacreditadas, né, devido à divulgação. Eu detesto o termo fake news, né, fake information, né? Que é informação falsa. Porque, vou explicar para você, news é notícia. A notícia, ela é checada por jornalistas para te levar, com a credibilidade da nossa profissão, a informação verdadeira. Então, se é falsa, não é fake, notícia. não é news. Então, a fake information, né, que foi divulgada pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, acabou ajudando na eleição e foi usada pelos dois lados no segundo turno, mas acabou trazendo esse reflexo agora que as pessoas estão retornando à busca por informação verdadeira, por notícia, junto a sites, junto a jornalistas, o que é bom. É um paradoxo, mas está sendo bom para a nossa profissão que tenham tido tantas notícias falsas, tantos fake information, para que agora a gente resgate a credibilidade da profissão. Concordo com você, e é um tema que eu acho que a gente tem que continuar discutindo. Eu acho que é um momento bom para o exercício do jornalismo sério. Mas depois do intervalo a gente volta no Roda de Entrevista de hoje, que debate sobre a profissão jornalista.